fazer essa leitura, Mateus 6, de 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus. Obrigado porque podemos a cada dia, Deus, estudar, a cada dia, Deus, aprender coisas novas, relembrar coisas que já ouvimos, que já aprendemos. Mas sempre, ó Deus, podemos ser edificados, fortalecidos, ó Deus, na verdade do Senhor, Deus. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. E tudo que vamos estudar aqui, ó Deus, seja algo que possamos tirar proveito prático para as nossas vidas, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Versículo 10, Mateus 6, 10, faz parte do nosso tema do ano. Venha teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós vamos estudar sempre algumas passagens que estão próximas de versículos que falam sobre o reino de Deus. Então, não especificamente vamos estudar hoje o versículo 10, mas vamos estudar um pouquinho do contexto. Por que esse versículo está aqui? Por que a oração dominical está neste lugar? E assim nós vamos estudando algumas passagens. É um desafio para nós, irmãos, fazer essa oração. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. É um desafio porque eu creio que cada um de nós, se formos sinceros, nós vamos pensar, que a nossa vontade realmente era que venha o meu reino, não o teu reino. Que eu possa fazer o que eu bem quero, o que eu bem desejo. E é um desafio estudar esse tema esse ano, falando a respeito do reino de Deus. Que venha o reino de Deus e não o meu reino, e não a minha vontade. É fácil falar, Venha, faça a tua vontade, ó Senhor. Mas nós convivemos diariamente com esse conflito entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Quantas vezes nós nos alegramos por sentirmos, Deus trabalhando na nossa vida, e sentimos essa sincronia entre a nossa vontade e a vontade de Deus. É a vontade de Deus que nós estejamos aqui hoje, nós estamos aqui hoje. Como é bom isso, sentimos essa sincronia. Mas no decorrer do tempo, dos dias, até mesmo de uma hora para outra, nós temos esse conflito. Mas nós vamos assim, irmãos. Por isso, um ano inteiro estudando, buscando para que Deus esteja nos abençoando a entendermos mais e mais o que é isso e como buscar o reino de Deus. Essa passagem que nós lemos, ela faz parte do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, que nós estudamos há pouco. Nós percebemos que Jesus ensinava aquelas pessoas como elas deveriam viver, como elas deveriam principalmente aplicar os mandamentos, a lei de Deus. Jesus deixa claro aqui, a partir do versículo 17 do capítulo 5, que ele não veio para revogar a lei, e sim para cumprir, ou seja, não estava abolindo a lei, mas ele estava ensinando, ampliando aquela lei. Muitos estavam deturpando a vontade de Deus, a lei de Deus, e ele aqui então está completando. E aí a gente tem uma série de assuntos
homicídio, adultério, juramentos, vingança, amor ao próximo. Em tudo ele vai ensinando, completando esta lei. E quando nós entramos no capítulo 5, é como se Jesus estivesse fazendo digamos assim, um arremate no que ele está dizendo. Muitas coisas que ele está dizendo é a respeito da prática da justiça, o que nós devemos fazer, como nós devemos viver, o que nós devemos praticar. E aqui ele faz esse, digamos assim, arremate, explicando que não basta fazer boas obras, não basta praticar a justiça, mas nós temos que praticá-las com um propósito correto, que é glorificar a Deus, que é agradar a Deus, que é louvar a Deus, que é fazer o bem ao próximo, e não com o fim de tirar algum benefício disto. Então o versículo 6:1 diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Essa é a advertência: praticar a justiça com o fim de ser visto. E aí a gente percebe, né, como o homem é pecador. Ele peca até quando está fazendo bem. Quando se faz o mal, a gente já sabe, né? O pecador está fazendo mal. Mas Jesus está advertindo que até nas horas mais piedosas, como o momento de dar uma oferta, de fazer uma oração, de jejuar, o homem pode pecar. O homem pode fazer essas coisas com um objetivo errado, com um fim errado. E então Jesus apresenta aqui alguns exemplos que nós vamos estudar nessa noite: o dar esmolas, a oração e o jejum. João 5,44 nos diz: como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Aceitar a glória um do outro e não procurar a glória que vem de Deus. Isso é bem humano, né? Fazer as coisas visando o que o outro pensa, esperando o elogio do outro, recebendo, trocando glórias e não se importando com a glória que vem de Deus. João 12,43 diz: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nestes 3 exemplos que nós vamos ver nessa noite, basicamente o alerta de Jesus é a respeito de fazer uma obra com justiça, com o fim de aparecer, com o fim de ser visto pelos homens. E aí, buscando a glória dos homens, não tem mais o que receber, você já recebeu a recompensa, como diz o texto. E nós, irmãos, precisamos não buscar a recompensa dos homens, mas estar bem diante de Deus. Vamos ver aqui, irmãos. Abra sua Bíblia novamente, se você a fechou. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 2 a 4. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. É claro que Deus quer que um cristão, que um filho seu, seja generoso, bondoso. A Bíblia está recheada de versículos que falam sobre a necessidade de ajudarmos o próximo, de ajudarmos na causa do Senhor, darmos uma oferta. Mas não basta a generosidade.
Tem uma frase que diz o seguinte: a questão não é tanto sobre o que a mão está fazendo, mas o que o coração está pensando quando a mão age. Basicamente tem 3 possibilidades: quando nós estamos entregando uma oferta ou quando nós estamos ajudando um necessitado. A primeira possibilidade é querer louvor dos homens, que as pessoas estejam vendo: olha como fulano é generoso. A segunda possibilidade é mesmo dando no anonimato, mas nós mesmos, no silêncio, nesse anonimato, estamos nos congratulando com nós mesmos. Aí é você que diz para você mesmo: olha como eu sou bom, eu ajudo o necessitado, eu ajudo a igreja, e nem conto para ninguém como eu sou uma boa pessoa. A terceira, que é a forma correta, é ajudar o próximo. Ajudar, ou dar uma oferta, ou dar uma ajuda para alguém, mas no desejo de ser aprovado por Deus. E como é difícil isso, né, irmãos? Pois não é errado você ser reconhecido por ser uma boa pessoa, por ser generoso. Isso é uma das recompensas de nós praticarmos justiça. Mas a dificuldade está em a gente conseguir assimilar um possível elogio ou ser reconhecido como alguém justo, assimilar tudo isso, também reconhecendo quem nós somos, o quanto nós somos pecadores, e reconhecendo que nós estamos fazendo essas coisas, mas o mais importante não é a glória que recebemos, mas a glória de Deus. Jesus diz aqui que aqueles fariseus que davam aquelas esmolas provavelmente eram homens que saíam pelo caminho e eles chamavam a atenção no caminho. Eles chegavam a um determinado local e, de certa forma, tinha lá com eles uns tocadores de trombeta. E ali eles começavam a dar as ofertas. Você imagina a situação, né? A igreja presbiteriana de Jardim Maringá vai dar uma oferta. Vamos lá para a praça todo mundo, vamos tocar a trombeta. E as pessoas vão chegando e nós vamos ajudando as pessoas. Eles falavam que o tocar a trombeta era para chamar a atenção das pessoas mais humildes. Poderia até ser de certa forma isso. Mas eu sei que Jesus está advertindo, porque Jesus pode advertir. Ele conhecia o coração daquelas pessoas, e Ele está os advertindo, porque Ele sabia que eles faziam aquilo para aparecer, para benefícios próprios. Chamavam a atenção para si mesmo. O texto diz: ignore a tua esquerda. Lembra que eu disse que em determinado momento você pode fazer uma boa ação e assim ser reconhecido pelo homem? Ou você pode fazer uma boa ação em secreto e você mesmo se gloriar com você mesmo? A explicação aqui de ignore a sua esquerda é como se dissesse: você não deve contar para os outros e nem conte para você mesmo. Ou seja, não fique lá meditando na sua bondade. Sabe aquela pessoa que faz uma boa obra e fica meditando naquela bondade dele o tempo todo, contando? Ou se não conta para os outros, fica contando para si mesmo. O propósito, qual é o propósito de você dar uma oferta a alguém? É você ajudar o necessitado e não ficar orgulhoso disso. Baseado nisso, a palavra o Pai em secreto te recompensará. O que pode significar isso? Quando a gente pensa, o Pai secreto te recompensará. Eu sou uma pessoa que é muito generosa com os outros, então eu também vou receber algum dinheiro, eu também vou ser beneficiado. Talvez até sim. Mas algumas pessoas dizem que o Pai secreto te recompensará está relacionado principalmente à recompensa de ver o alívio do necessitado. Quando você ajudar alguém, você saber que aquilo que você fez para ajudar alguém realmente ajudou alguém.
a gente fica feliz com isso, né? Imagina você dar um presente para uma pessoa, ajuda uma pessoa. Você quer que aquela pessoa possa usufruir daquilo que você deu. É como você dar um prato de comida para alguém e você sai lá fora, aquela pessoa jogou fora, jogou no chão aquela comida. Você fica triste com aquilo. Agora, quando você sabe que aquela pessoa comeu e ficou alimentada, por que você está feliz? Qual é a sua felicidade? Em ver aquela pessoa alimentada. Não é feliz com você mesmo, olha como eu sou generoso, alimentei alguém. Não, é feliz porque aquela pessoa foi alimentada. A segunda parte aqui, irmãos, a oração, versículos 5 e 6. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Esse segundo exemplo de justiça relacionado à oração. Aqui duas coisas são levantadas. Primeiro, a oração como um ato de aparecer, uma intenção de aparecer. Uma outra também é a oração que é feita de uma forma errada. Uma oração que não passa de meras repetições de palavras sem sentido. Por isso Jesus vai ensinar a oração dominical como um modelo de oração, que a oração não é uma palavra repetida. O grande alerta aqui, sobre essa primeira parte que eu disse, sobre a hipocrisia da oração. Repare aqui que disse que aqueles homens gostavam de orar. Pode parecer ótimo isso, né? Olha que bom, eles gostam de orar. Mas infelizmente não era da oração que eles gostavam, nem de Deus, a quem eles supostamente estão orando. Eles gostavam de si mesmos, da oportunidade que a oração pública lhes dava para se exibir. Eles gostavam de orar, mas na verdade o que eles gostavam é de ter uma oportunidade de demonstrar a sua bonita oração, a sua piedade. Não é errado orar, não é errado ficar em pé, não é errado orar em voz alta, mas mais uma vez, da mesma forma que nós falamos quando você dá uma oferta, o mais importante é a intenção e não a ação. Mais uma vez, quando nós oramos, o mais importante é a nossa intenção. Se nós estamos orando buscando aplauso, ou se nós oramos para falar com Deus. Interessantíssimo, irmãos, nós podemos aplicar em tudo que se refere à vida na igreja, à adoração na igreja. Nós gostamos de cantar, ou nós gostamos de cantar para adorar a Deus? Qual é a nossa intenção? Já viram? Me dá uma oportunidade, né? Qual oportunidade você quer? Para cantar? Para adorar a Deus? Ou uma oportunidade para aparecer? Mais uma vez eu repito, Jesus podia afirmar, né? Apontar o dedo para aquelas pessoas, porque Deus conhece o coração, nós não conhecemos. Mas nós temos que julgar a nós mesmos. Olhar para o nosso próprio coração. Quando eu tenho a oportunidade para fazer uma oração, quando eu tenho a oportunidade para cantar um cântico, o que é mais importante para mim? Adorar realmente a Deus? Ou, entre aspas, aparecer? Uma frase aqui diz o seguinte: é possível ir à igreja pelos mesmos motivos errados que levaram o fariseu à sinagoga, não para adorar a Deus, mas para obter uma reputação de piedade.
É possível vangloriar as suas devoções. Eu vou à igreja e eu sou conhecido por aquela pessoa que é um crente, que vai à igreja. Mas Deus conhece o nosso coração. Isso está muito relacionado com o que nós estudamos hoje na escola dominical, aqui na igreja. A religião e a caridade podem se transformar num ato de exibição. Como que os cristãos devem orar? E aí entra o texto: entra no teu quarto e fechada a porta, orarás em secreto. Qual é a ideia da oração em secreto? A gente sempre lembra que a questão de entrada no quarto, fechar a porta, dá um certo momento de silêncio. Mas basicamente é que lá, se é em secreto, se você está sozinho, não tem como você querer aparecer para os outros na sua oração. A ideia é ficar a sós com Deus, fugir dos olhos dos homens, para ficar a sós com Deus. Orarás em secreto. Uma outra tradução diz: orarás a teu Pai que está em secreto, ou seja, aquele que está no lugar secreto. Essa palavra secreto, quarto, ela é empregada para designar uma sala-depósito onde poderiam se guardar os tesouros. Então é como se falasse: vai lá na sala do tesouro, no quarto onde as suas palavras podem ser sinceras. Você pode falar todas as coisas que teu Pai está em secreto vai responder a sua oração. Essa é a ideia do segredo, né? A ideia de purificar as nossas motivações. A segunda parte aqui, a maneira errada que podemos orar, então, uma é a hipocrisia, a segunda é uma oração de vãs repetições, a oração mecânica. Aqui quando diz: a orares não useis de vãs repetições, a ênfase aqui está no vãs, não no repetição. Jesus não está proibindo nós orarmos várias vezes por um mesmo motivo, até a mesma oração. Eu achei interessante, Mateus 26:44, fala que Jesus foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras, no Getsêmani. Foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, o problema não é repetir as palavras, é a vã repetição. Qualquer oração, a própria oração do Pai Nosso, que nós temos aqui como exemplo, se ela for orada como uma vã repetição, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como estás para nós, cada dia nos dá. O que eu estou retirando desta repetição chamada de vã? A perseverança é importante, mas a repetição, o falar sem pensar, o amontoar palavras vazias, desagrada a Deus, e Ele diz que é errado. Todo tipo de repetição vã, né, irmãos? Não queremos falar contra uma outra igreja, contra outras denominações, mas qualquer pessoa que fique repetindo coisas, simplesmente por repetir, aquilo se torna apenas uma questão emocionalista. Isso não tem valor. Por que as pessoas fazem isso? A palavra diz aqui: presumem que pelo seu muito falar serão ouvidas, terão mais chance, né? Mas não é por aí. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe de que tendes necessidades antes que lhe pensais. Vou ler aqui também um trecho de um comentário de Lutero que diz o seguinte: os crentes não oram com a intenção de informar a Deus sobre as coisas que Ele desconheça, ou para incitá-lo a cumprir o seu dever, ou para apressá-lo como se ele fosse relutante. Pelo contrário, oram para que assim possam despertar-se e buscá-lo, e assim exercitem sua fé na meditação
das promessas de Deus e alivie as suas ansiedades, deixando-as nas mãos de Deus. Uma oração precisa ser consciente. Quando você ora, por exemplo, se você ora pedindo por uma enfermidade que você tem, repetidamente, é uma forma de você lançar sobre Deus a sua ansiedade, naquele momento. Ele diz aqui, despertar a buscá-lo. Quando você pede, ó Deus, me dá a santidade, é uma forma de você despertar em você mesmo o desejo de ser santo. Exercitar a fé. Quando eu oro, colocando diante de Deus a minha confiança, estou exercitando a minha fé, estou buscando a presença de Deus. Então não é uma oração de vãs repetição. A oração, então, chamada oração do Pai Nosso, foi um modelo de oração genuína. Nós não vamos estudar nesse momento, por causa do nosso tempo. Em uma outra oportunidade vamos estudar. Mas exatamente é o modelo a ser copiado. Tanto que diz aqui, portanto vós orareis assim. Ou seja, orem desta forma. Lucas diz que nós devemos orar. Quando orardes, dizei, Pai nosso, que estás nos céus. Orar como um modelo. Tanto modelos no que diz respeito à forma dessa oração, né, que eleva adoração a Deus e faz os pedidos pessoais, a cada parte da oração, mas como a própria oração, como nós oramos em alguns momentos, em alguns cultos, a oração do Pai Nosso. A terceira e última parte, versículos 16 a 18, o jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mais uma prática de justiça que está relacionada à piedade, que era feita por aqueles homens de forma a aparecer, a se vangloriarem. E aqui entra um tema interessante, irmãos. Eu vou ler parte de um comentário de John Stott que diz o seguinte: a maioria dos cristãos destaca-se a necessidade da oração. A maioria dos cristãos destaca a necessidade da oração diária, da contribuição. Então, as duas coisas que nós falamos, né? Todo mundo fala que temos que orar, todo mundo fala que nós temos que dar ofertas, que temos que ser piedosos. Mas poucos insistem no jejum. O cristianismo evangélico, em particular, cuja ênfase característica está na religião interior, do coração e do espírito, tem dificuldade de render-se a uma prática física exterior como o jejum. E se nós formos olhar, se Jesus nessa passagem, ele fala a respeito do jejum como uma prática devocional. Ou seja, Jesus não só esperava que os seus seguidores jejuassem, mas também está dando instruções para como eles deveriam fazer, ou como não deveriam fazer. Não sejam como os hipócritas. Em Mateus 9,15, quando ele foi perguntado a respeito do porquê os discípulos não jejuavam, qual foi a resposta de Jesus? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, os discípulos estão comigo, com o noivo, junto com o noivo. Não há necessidade de jejum nesse momento exato. É momento de alegria, é momento de instrução, é momento de fazermos outras coisas, não jejuar. E que momento seria esse então de jejuar? O texto disse: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo,
E nesses dias hão de jejuar. Que dias são esses? Se não for hoje, irmãos, porque o tempo que nós vivemos hoje, as situações que nós vivemos hoje, os problemas que nós vivemos hoje, e não só no mundo lá fora, como dentro, muitas vezes, das nossas famílias. Se não for hoje tempo de jejuar, quando será? Então, eu quero não só falar sobre a questão aqui da forma errada de jejuar, mas sobre a necessidade de jejum, de jejuarmos, de praticarmos o jejum. O que é jejum? Mais aqui uma frase do comentarista John Stott. Falando estritamente, jejum é uma total abstenção de alimento, mas pode ser legitimamente ampliado para uma abstenção parcial ou total durante períodos de tempo mais curtos ou mais longos. Então jejum é você ficar totalmente sem comer, ou é você ficar totalmente sem comer por um tempo menor, um tempo parcial, fique só sem uma refeição, ou você ficar sem comer determinadas coisas. Eu não vou tomar refrigerante, eu não vou tomar café essa semana, ou tirar alguma coisa que para mim é importante, né? Vou comer doce essa semana. Isso é jejum. Por que jejuarmos? Muitos são os motivos. Nos humilharmos diante de Deus. Uma forma de jejuar é se humilhar diante de Deus. Muitos jejuavam em penitência pelos seus pecados, mas não penitência naquele sentido de eu vou me punir, né? Eu vou punir o meu corpo. Não, no sentido de tristeza pelo pecado. Repare que a tristeza é uma coisa que tira a fome da gente. Quem passou por luto, você fica horas sem comer e quer comer. O quanto nós estamos tristes pelo pecado, pela situação que nós vivenciamos na nação, a ponto de passar algumas horas em jejum. Orar na dependência da misericórdia de Deus futura. E aí entra então a questão de uma orientação. Quando você está buscando uma orientação de Deus especial, uma bênção especial de Deus, e você resolve separar um tempo jejuando. Repare que jejum também é importante no que se refere ao domínio próprio. Um apetite básico do homem é a comida. E exercitar domínio próprio, não há forma mais prática do que ficar um tempo sem alimentar. Uma forma de autocontrole, abstinência de alimento como uma forma de aumentar o nosso autocontrole, porque é difícil controlar. Às vezes é difícil controlar até o segundo prato, né? Imagina o primeiro, não vou comer nenhum prato hoje. Está aí uma forma de começar o jejum parcial, né? Não como o segundo prato, olha. Mas não apenas passar fome, irmãos. Jejuar e orar. Entra no teu quarto, fecha a porta, peça a Deus, teu Pai que está em secreto, te recompensará. Os fariseus costumavam orar, mas eles também transfiguravam o seu rosto, mostravam-se contristados. Disse que eles possivelmente nem tomavam banho certos dias lá, cobriam a cabeça com panos de saco, passava cinza no rosto para ficar mais abatido, triste, visivelmente santos. Já pensou? Visivelmente santo. Mas Deus diz: não faça como eles. Se for jejuar, lave o seu rosto, penteie o cabelo. É o que você tem que fazer todos os dias, então faça nesse dia também. Não é para você ficar mais bonito no dia do jejum, senão a pessoa vai ver que você está cheirosa, tomou banho e falar: está jejuando, né, irmão? É uma boa coisa falar: está jejuando. Não, faça o que você sempre faz, para parecer quem você é.
É difícil olhar para a pessoa e falar: nossa, você não comeu à tarde. A piedade é secreta, mas é motivada por Deus e motivada por uma recompensa de Deus. Eles já receberam a recompensa, que era o elogio dos homens, tanto na oração, tanto nas esmolas, como no jejum. Que recompensa mais eles iriam receber? Eles já receberam a recompensa. E não é essa recompensa que nós queremos, que nós vamos buscar a cada dia. Irmãos, estamos diante então de uma palavra que é muito importante para nós. A vida, ela é recheada de momentos, de ações, e o inimigo ele tenta a fazer tudo para tirar proveito, até mesmo das boas ações que praticamos. Nosso desejo nessa noite é que nós sejamos despertados a entender essa necessidade, guardar de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Nós estamos muito preocupados com o que as pessoas falam de nós, com o que as pessoas pensam de nós. Se a gente tivesse um pouquinho dessa preocupação com o que Deus pensa de nós, com o que Deus está realmente pensando na nossa vida, a nossa vida seria muito diferente. Que nós estejamos entendendo que a nossa vida é para agradar ao Senhor. E quando a gente agrada a Deus, nós seremos abençoados. E vamos abençoar a vida dos nossos irmãos. Vamos ser justos diante dos nossos irmãos. Mas o contrário é muito ruim. Ser justo apenas diante dos outros, orar bonito, cantar bonito e até jejuar, mas isso uma forma de gloriar a si mesmo. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos entender assim a necessidade de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu creio que Mateus 6,10 está inserido nesse contexto, porque tem muito a ver essa parte da oração. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Tem muito a ver com tudo que nós falamos aqui. Só quando a gente busca o reino de Jesus é que a gente tem essa atitude de orar para Jesus, de ajudar o próximo pensando no próximo, de jejuar para buscar o crescimento espiritual diante de Deus. Vamos ficar em pé, nós vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós sabemos quanto somos pequenos diante dela, Deus. O quanto somos tão pequenos diante desta frase que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas que o Senhor Deus nos abençoe, para que no decorrer dos dias, principalmente nesse ano, ó Deus, nós clamamos a Ti que o Senhor Deus esteja fazendo realidade essa frase nas nossas vidas, ó Deus. Para isso, que o Senhor nos ensine a buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, ó Deus. E a Tua justiça, ó Deus, quando buscada por nós, que seja feita com o propósito de agradar ao Senhor, ó Deus. Não permitas que nós estejamos tirando proveito desta boa obra que fizermos, ó Deus. Assim, ó Deus, querendo aparecer diante dos homens, querendo ganhar diante dos homens, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra e por esse momento aqui, por esse momento juntos diante da verdade do Senhor, ó Deus, que tanto tende a nos incomodar, ó Deus, se abrirmos os nossos ouvidos à verdade do Senhor, Deus. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.